Está no ar, resumindo o mundo. Bem-vindos! Hoje a gente vai fazer uma análise mais a fundo de um evento que, marcou demais o século XXI. Os ataques de 11 de setembro de 2001, lá nos Estados Unidos. Para essa conversa, a gente se baseou em material enciclopédico bem detalhado, sabe? Que junta informações de várias investigações, relatos. O objetivo aqui é tentar entender não só o que aconteceu naquele dia, mas quem foram os responsáveis, o que eles diziam querer, né? E quais foram as consequências que duram até hoje. Vamos tentar destrinchar isso. Com certeza. É um assunto bem complexo, né? Com efeitos que vão da geopolítica global até mudanças, muito grandes na segurança, na vida das pessoas no mundo todo. O impacto a gente sente ainda hoje. Exato. Então, para começar, vamos só recapitular os fatos principais daquele dia. Na manhã de 11 de setembro, 19 terroristas ligados à Al-Qaeda sequestraram 4 aviões comerciais. Isso. 2 desses aviões, o voo 11 da American e o 175 da United, foram jogados contra as torres gêmeas do World Trade Center, lá em Nova York. Um impacto atrás do outro. E quase ao mesmo tempo, um terceiro avião, o voo 77 da American, atingiu o Pentágono, que é a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, ali perto de Washington. Foi o voo 77, sim, às 9h37 da manhã. E teve o quarto avião, o voo 93 da United. Esse acabou caindo num campo na Pensilvânia. Depois a gente soube, até por confirmação da própria Al-Qaeda, que o alvo era o Capitólio dos Estados Unidos. Isso, o Capitólio, não a Casa Branca como se chegou a pensar na hora, né? Exato. E ele só caiu antes porque os passageiros e a tripulação, que já sabiam pelos celulares o que estava acontecendo, tentaram retomar o controle. Lutaram, né? Uma história heróica dentro da tragédia. E as torres em Nova York, elas entraram em colapso. Primeiro por causa dos danos do impacto, claro, mas também pelos incêndios intensos, né? O combustível dos aviões. A Torre Sul, que foi a segunda atingida, caiu primeiro, um pouco antes das 10 da manhã. E a Torre Norte, a primeira atingida, desabou um pouco depois, tipo 10h28. E ainda teve o prédio 7 do complexo, o 7 World Trade Center, que também desabou mais tarde, no fim do dia. Exatamente, por conta de danos e incêndios que se espalharam. E a responsabilidade? A Al-Qaeda, liderada pelo Osama Bin Laden, reivindicou os ataques. Mas é curioso, né? Porque logo depois o Bin Laden negou. Sim, ele negou num primeiro momento. Mas essa negação não se sustentou. Já em novembro de 2001, acharam um vídeo dele no Afeganistão comentando os ataques com satisfação, digamos. Lembro disso. E aí, em 2004, ele veio a público e assumiu mesmo, diretamente, disse que foi ordem dele. Certo. E o planejamento? Quem foi o cérebro por trás disso tudo? Olha, as investigações apontam muito para o Khalid Sheikh Mohammed, o KSM. Ele era uma figura importante na Al-Qaeda e, curiosamente, tio do Ramzi Youssef. O cara do primeiro atentado ao World Trade Center em 93. Esse mesmo. Então já existia essa conexão. E a própria Al-Qaeda, né? Suas origens estão lá na invasão soviética do Afeganistão, nos anos 80. O Bin Laden, que vinha de uma família saudita muito rica, foi para lá, ajudou a organizar combatentes árabes. E se radicalizou ali, né? Sob influência de gente como o Ayman al-Zawahiri. Exatamente. O KSM teria apresentado essa ideia de usar aviões como mísseis para o Bin Laden lá por 1996. O plano foi sendo maturado e, parece que foi aprovado no final de 1998 ou começo de 99. Eles chegaram a pensar em outros alvos? Angeles foi considerada, mas o Bin Laden teria descartado por achar que não dava tempo de preparar direito. Entendi. E a execução envolveu gente de vários lugares, né? Aquela célula de Hamburgo, na Alemanha. Fundamental. A célula de Hamburgo foi crucial. De lá saíram o Mohammed Atta, que pilotou o avião que atingiu a Torre Norte e é considerado o líder tático dos sequestradores. Certo. O Marwan al-Sheikh, o Ziad Jarrah, outros pilotos, e tiveram reuniões importantes para coordenar tudo.
Uma na Malásia, em 2000, que, olha só, foi até monitorada pela inteligência. Sério? E não fizeram nada? Pois é, a informação não gerou a ação necessária na época. E outra reunião crucial foi na Espanha, já em julho de 2001, bem perto dos ataques. Ali o ATA se encontrou com o Rams bin al-Shibhi para acertar os últimos detalhes, tipo a escolha final dos alvos. E aqui a coisa começa a ficar realmente complexa. Quais foram as razões que a Al-Qaeda deu para fazer algo dessa magnitude? O Bin Laden já tinha soltado aquelas fátuas, né? Decretos religiosos contra os Estados Unidos. Sim, ele já vinha publicando esses manifestos desde 96, 98. As motivações que eles declaravam, seja em cartas, vídeos, eram várias, mas algumas se repetiam muito. Tipo? Bom, o apoio dos Estados Unidos a Israel, isso eles chamavam de crime na tal Carta para a América de 2002, viam como uma ocupação injusta da Palestina. Certo, isso era central. Outro ponto forte, a presença de tropas americanas na Arábia Saudita depois da Guerra do Golfo. Para eles, era uma profanação da terra sagrada do Islã. As sanções contra o Iraque também entravam na lista. Diziam que causavam sofrimento ao povo iraquiano. E tinha também a percepção de que os Estados Unidos estavam agredindo muçulmanos em outros lugares, né? Somália, Chechênia. Exato. Líbano também. E, além disso, criticavam o apoio americano a governos do Oriente Médio que a Al-Qaeda considerava corruptos. Agentes dos Estados Unidos que não representavam os muçulmanos. Uma lista grande de ressentimentos, então. Sim, e tem um ponto interessante. Em 2004, o Bin Laden ligou os ataques diretamente a uma experiência pessoal dele. Ele disse que a ideia de destruir torres nos Estados Unidos surgiu quando ele viu a destruição em Beirute durante a invasão israelense do Líbano em 1982. Nossa! Uma invasão que teve apoio americano, né? Então, na cabeça dele, era uma retaliação direta, olho por olho. Faz sentido, dentro da lógica distorcida deles. Agora, além do que eles diziam, alguns analistas falam de outras motivações, né? Tipo, uma humilhação do mundo islâmico, ou até provocar os Estados Unidos para uma guerra maior. Sim, existem essas interpretações externas. Uma suposta humilhação cultural e tecnológica em relação ao Ocidente, ou essa estratégia de atrair os Estados Unidos para um pântano, uma guerra que uniria os muçulmanos. Mas é importante frisar, né? Isso são análises, não as justificativas que a própria Al-Qaeda dava. Claro. E aí vem a pergunta inevitável: como isso foi possível? As investigações, especialmente a da comissão do 11 de 9, apontaram muitas falhas da inteligência, né? Muitas. E o que é, assim, ao mesmo tempo fascinante e trágico é ver que várias pistas existiam. Pedaços de informação estavam lá, em diferentes agências, mas não foram conectadas a tempo. Faltou juntar as peças do quebra-cabeça. Quais foram as falhas mais críticas que a comissão destacou? Olha, foram vários níveis. Por exemplo, a NSA, a Agência de Segurança Nacional, interceptou conversas sobre aquela reunião na Malásia, onde estavam futuros sequestradores. Aquela de 2000? Essa mesma. Mas a informação não circulou como deveria. Outro ponto. A CIA sabia que dois caras, o Nawaf al-Hazmi e o Khalid al-Midhar, eram da Al-Qaeda e tinham visto para os US. Eles até entraram nos US. Mas essa informação não foi passada de forma efetiva para o FBI. O famoso muro entre as agências, né? Exatamente. O FBI, por sua vez, tinha aquele memorando de Phoenix, de um agente no Arizona, alertando sobre estudantes do Oriente Médio fazendo aulas de pilotagem de forma suspeita. Lembro disso. E teve alertas de outros países também, parece. Teve alerta da Jordânia sobre um ataque grande, chamado de The Big Wedding, e o mais emblemático talvez seja o briefing diário do presidente da CIA de 6 de agosto de 2001. Pouco mais de um mês antes? Sim, o título era Bin Laden determinado a atacar nos Estados Unidos. Falava explicitamente sobre planos de sequestrar aviões. A comissão do 11 de setembro foi dura. Falou em falhas na imaginação, na política, nos recursos e na gestão. A crítica ao muro entre investigação criminal, FBI, inteligência, CIA foi central. É impressionante como as peças estavam ali, mas desconectadas.
E no dia 11, a resposta imediata, claro, foi caótica. A FAA, a Agência de Aviação, fez algo inédito. Mandou todos os aviões civis pousarem. Milhares de voos. Uma medida drástica, mas necessária naquele momento de incerteza total. O NORAD, que é o Comando de Defesa Aérea, até enviou caças. Mas não conseguiram interceptar a tempo, né? Não, a comunicação foi lenta, confusa. Identificar qual avião era qual, onde estava exatamente, antes dos impactos principais, não conseguiram agir. E lá em Nova York, no Marco Zero, a gente viu imagens heróicas dos bombeiros, policiais, mas a gente sabe que também houve problemas enormes ali, né? Sim, a resposta foi heróica, sem dúvida, mas muito difícil. Os bombeiros do FDNY, a Polícia de Nova York, NYPD, a Polícia da Autoridade Portuária, PAPD, eles tiveram problemas sérios de coordenação e principalmente de comunicação. Rádios que não falavam entre si. Isso, rádios incompatíveis, sistemas de repetidores de sinal dentro das torres que falharam ou foram destruídos. Isso foi fatal. Porque muitos bombeiros não ouviram as ordens para evacuar, né? Principalmente depois que a primeira torre caiu. Exatamente. Eles estavam subindo as escadas, tentando resgatar pessoas e não receberam o aviso de que a outra torre também estava em risco iminente de colapso. Continuaram subindo. Terrível. E o custo humano? Os números são brutais. Quase 3.000 vítimas fatais, fora os 19 sequestradores. A maioria no World Trade Center. Sim, no Pentágono foram 125 pessoas em solo, mais as 64 do avião, e no voo 93, as 44 pessoas a bordo. E no WTC, a situação para quem estava nos andares atingidos ou acima? Devia ser inimaginável. Desesperadora. Na Torre Norte, que foi atingida mais alto, o impacto destruiu todas as escadas de emergência. Ninguém acima da zona de impacto sobreviveu. Mais de 1.000 pessoas ficaram presas. Meu Deus. Na Torre Sul, que foi atingida mais baixo, uma das escadas, a escadaria A, milagrosamente permaneceu transitável, mesmo danificada. Isso permitiu que umas 18 pessoas que estavam acima da zona de impacto conseguissem descer e escapar. É um detalhe que mostra como a sorte ou o azar foi decisivo naquele dia. E a perda entre os socorristas? Foi algo sem precedentes. Absolutamente. 343 bombeiros do FDNY, 23 policiais do NYPD, 37 policiais da PAPD, fora outros paramédicos, socorristas, e empresas inteiras foram dizimadas. A Cantor Fitzgerald, uma firma financeira que ficava nos andares bem altos da Torre Norte, Perdeu quase todo mundo que estava lá, né? perdeu 658 funcionários. A Marsh Inc., outra empresa grande, perdeu 358. Eram pessoas de mais de 90 países diferentes entre as vítimas. 3 brasileiros, 5 portugueses. Uma tragédia global. E as consequências, a gente já mencionou, foram gigantescas. A guerra ao terror. Sim, declarada pelos Estados Unidos quase imediatamente. A OTAN, pela primeira e única vez na história, invocou o artigo 5, aquele de defesa mútua. Um ataque a um é um ataque a todos. E aí veio a invasão do Afeganistão para derrubar o Talibã, que dava abrigo para a Al-Qaeda. Exato. O Bin Laden acabou sendo encontrado e morto anos depois, em 2011, no Paquistão. Mas essas guerras que vieram depois do 11 de setembro, o custo foi altíssimo. Trilhões de dólares, milhões de pessoas deslocadas, centenas de milhares de mortes diretas e indiretas. Um preço enorme. E dentro dos Estados Unidos, as mudanças também foram enormes. Criaram aquele Departamento de Segurança Interna, né? O Homeland Uma Security. mega estrutura federal para coordenar a segurança doméstica. E aprovaram o US Patriot Act, aquela lei super controversa. Que expandiu muito os poderes de vigilância do governo, né? Gerou um debate enorme sobre privacidade e liberdades civis. Que continua até hoje, né? A NSA aumentou muito a vigilância eletrônica. E nos aeroportos, tudo mudou com a criação da TSA, a Agência de Segurança nos Transportes. Filas, scanners, restrições de líquidos. Tudo isso é legado do 11 de setembro. E teve um lado bem negativo também, infelizmente.
Aumento de crimes de ódio. Sim, um aumento preocupante de ataques e discriminação contra muçulmanos, pessoas do sul da Ásia, sikhs, qualquer um que fosse percebido como do Oriente Médio ou muçulmano. E não podemos esquecer o impacto na saúde, que continua. A poeira tóxica do Marco Zero. Exatamente. Aquela nuvem que cobriu tudo depois dos colapsos. Milhares de socorristas, moradores, trabalhadores da área foram expostos a amianto, chumbo, todo tipo de substância perigosa. Anos depois, muitos começaram a desenvolver doenças graves. Cânceres, problemas respiratórios crônicos. Um legado de saúde pública terrível que ainda afeta muita gente. Com certeza. Muitas famílias ainda lidam com isso. E para entender tudo isso foram feitas várias investigações, né? O FBI fez a maior investigação criminal da história deles, a Paintbomb. Sim, e teve a Comissão do 119, que produziu aquele relatório super detalhado e crítico. E o NIST, que é o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia. Ah, eles analisaram a queda dos prédios, né? A parte técnica. Exato. O relatório deles é fundamental para entender por que as torres e o prédio 7 caíram. Eles mostraram como os impactos danificaram a proteção contra fogo das estruturas de aço e os incêndios depois enfraqueceram esse aço até o ponto de falha. No caso do prédio 7, que não foi atingido por avião, foram os incêndios que se espalharam dos outros prédios que causaram o colapso. Entendi. E é importante dizer que, apesar de todo esse trabalho das investigações oficiais, que concluíram que foi a Al-Qaeda, ainda existem teorias da conspiração por aí, né? Existem, sim. Elas questionam a versão oficial, mas, assim, não tem respaldo nas evidências que foram coletadas e analisadas extensamente. Uma área que ainda gera alguma controvérsia e que está sendo discutida até em tribunais é a questão de um possível envolvimento da Arábia Saudita. Como assim? Se houve algum apoio, talvez de oficiais de baixo escalão do governo saudita, a alguns dos sequestradores. A maioria deles era saudita, né? Enquanto eles estavam nos Estados Unidos. Tem documentos que foram desclassificados, processos na justiça, baseados numa lei chamada JASTA, sei. que continuam explorando essas possíveis ligações. O governo saudita nega veementemente qualquer participação, claro, mas é um ponto que ainda não está totalmente fechado para algumas pessoas. Entendo. E hoje, como está o local lá em Nova York? O Marco Zero foi totalmente reconstruído. Tem prédios novos, arranha-céus modernos, como o One World Trade Center, que é imponente. Mas o coração do lugar é o Memorial e Museu Nacional do 11 de Setembro. Com aquelas piscinas no lugar exato das torres, né? Com os nomes das vítimas. Isso, as piscinas refletoras com os nomes gravados. É um lugar muito forte, muito emocionante. E tem também a escultura The Sphere, aquela esfera de metal que ficava na praça do WTC original e sobreviveu toda danificada. Ela tá lá perto agora, virou um símbolo de resiliência. Uma imagem poderosa mesmo. A reconstrução física aconteceu, mas as mudanças mais profundas que a gente estava falando, nas políticas, na segurança, na nossa própria mentalidade, essas são talvez mais duradouras, né? Sem dúvida. Então, tentando amarrar tudo isso, o que a gente tira dessa análise? O 11 de setembro foi claramente um divisor de águas. Mudou a política externa dos Estados Unidos, deu início a guerras, transformou a segurança no mundo todo, mexeu com relações internacionais e até com a forma como a gente pensa sobre terrorismo e liberdade. A gente viu como as motivações alegadas eram complexas, como falhas no sistema permitiram que acontecessem e como as ondas de choque foram e ainda são imensas. Exato, e acho que uma reflexão importante que fica, sabe, é sobre esse equilíbrio tão difícil que as sociedades buscam o tempo todo. Como a gente garante segurança contra ameaças que são reais, sem abrir mão das liberdades fundamentais, dos princípios democráticos que a gente quer defender. Uma tensão constante, né? Uma tensão que ficou muito mais forte depois do 11 de setembro. E continua sendo um desafio central, um dilema para o qual não tem resposta fácil. Como a gente navega nesse espaço complicado daqui para frente? Acho que essa é a grande questão que eventos como esse nos deixam para pensar.